continente que apresenta uma taxa de urbanização bem elevada. 75% da população está vivendo em cidade, tá? E esses centros urbanos, eles concentram as principais atividades econômicas do setor secundário, né, que é a indústria, e o terciário, que é o comércio, tá? O espaço europeu tem uma grande importância econômica, cultural, política e histórica, tá, gente? Então, assim, quando vocês estiverem aí nas universidades, né, principalmente em na faculdade de arquitetura, se estuda alguns modelos, algumas questões relacionadas à arquitetura europeia e ao urbanismo europeu também, tá? Bom, quando a gente fala das características da urbanização europeia, você não pode esquecer que tem uma infraestrutura de qualidade, ou seja, cidades que prezam uma boa qualidade de vida, né? São cidades que têm uma infraestrutura moderna e que funciona, por isso que é eficiente, né? Há um planejamento urbano, uma vez que isso é uma política da União Europeia, né? Que vai garantir um desenvolvimento ordenado dessas cidades e a distribuição populacional. Não há cidades concentradas com muita gente, né? Você tem uma distribuição espacial de cidades, né, atendendo aos serviços, né, que a população necessita de uma forma bem distribuída. Quando eu falo serviço, não é só serviço de saúde, educação, de segurança, é também serviço de comércio, tá? Do setor terciário da economia. Qual é o modelo que a cidade da União Europeia que ela apresenta? Então, primeiro, é um espaço democrático e plural, né? Porque visa a promoção da diversidade e a inclusão. Tem a preocupação ligada à preservação ambiental, né? Tem a sustentabilidade como prioridade. Lembrando que quando você fala de sustentabilidade, você está falando de ganhar dinheiro, preservando o meio ambiente, respeitando a cultura local aonde isso vai ser instalado, né? Isso é a base do desenvolvimento sustentável. Tem a questão ligada ao crescimento econômico, né? Que visa o desenvolvimento com integração e coesão das pessoas. E o progresso social e urbano, que é ligado à qualidade de vida, ao IDH. Com relação ao setor terciário na Europa, ele se divide em três tipos de serviços, tá? Primeiro, o comércio, onde você encontra uma grande diversidade de produtos disponíveis, né? O turismo, uma vez que é um continente que apresenta um legado histórico, cultural, patrimonial de grande importância para o mundo ocidental. Também foi o local onde houve dois grandes impérios, né, na antiguidade, os gregos e os romanos. Isso tem ainda construções dessa época. Fora isso, tem algumas praias ao sul da Europa, né, onde predomina o clima mediterrâneo, como o sul de Portugal, o sul da Espanha, o sul da Itália, ou as ilhas gregas, né, que apresentam um enfoque muito turístico, dentro do turismo próprio local do continente europeu, né, como também de outros continentes, né? E no interior, você vai ter as características específicas de cada nacionalidade, né, que também atraem muitos turistas com relação a isso, né? Os serviços financeiros, você tem centros financeiros de importância global. Então, você tem a sede de alguns bancos, alguns grandes bancos aí localizados nesse continente, além do euro, né, que é uma moeda muito valiosa, né? E a questão do emprego, né? Que o setor terciário é o maior empregador da população europeia. Com relação à terceirização da economia, gente, significa o quê? Terceirização é aquele princípio lá do toyotismo, quando a gente falou desse assunto, né? O princípio do toyotismo é justamente terceirizar a produção, é fragmentar a produção, né? E essa fragmentação ela é feita por terceiros. Isso acontece também dentro da economia europeia, principalmente no campo, tá? Então você tem a mecanização rural, né? Então a redução da mão de obra no campo, né? Ou seja, a mão de obra sendo substituída por máquinas, né? A gente vai ver daqui a pouco que o setor primário é o que menos contribui para o PIB dessa união, né? Também tem a automação industrial, você tem já o efeito da indústria 4.0, a robotização, a IA, né, trabalhando aí justamente nessa produção nas fábricas, né? Isso demanda cada vez
menos pessoas, né? Telecomunicações e transportes é o princípio da globalização, né? Tem a ver com rede geográfica, né? Fluxo material e imaterial, expansão facilitada pela conectividade, né? Ou seja, é um continente conectado e a própria globalização, que é a integração econômica internacional. Ou seja, você tem diversos, aqui no Brasil, você tem diversas marcas europeias, né? Que existem aqui e que corroboram com esse tema da globalização, né? Com relação à rede de transportes na Europa, gente, aí você vai ter justamente a questão dos fluxos materiais na rede geográfica, né? Assim, os quatro modais que existem, né, ferroviário, hidroviário, aeroportuário e rodoviário, são extremamente modernos, tá? Autoestradas modernas, ferrovias com trem-balas, né, que tem muita velocidade, né, são redes de alta velocidade. Uma característica importante, o sistema rodoviário, ele é importante para pequenos deslocamentos dentro do território. Então você tem rodovias bem estruturadas, mão dupla, né? Não é aquela mão e contramão, né? Como tem muitas estradas no Brasil. O asfalto é um tapete bem sinalizado, né? Com muita marcação nas pistas, né? Sem buraco, né? Então aí isso facilita para você ser transportado em pequenas distâncias, né? O ferroviário, ele permite também você conectar com grandes cidades, né? Porque você tem um trem de alta velocidade que é um trem-bala, né? Ele transporta cargas e passageiros também, tá? Ele é ideal para longas distâncias, né? Também não pode esquecer que o aeroportuário, né, os aviões, passagem aérea para você se deslocar entre as cidades europeias é muito barato, né? Comparado ao Brasil, é muito mais em conta, né? Também devido à distância, né, que não é tão grande, né? E o hidroviário são os rios, tá? Você tem a questão da hidrovia, né, do Reno e do Danúbio, né, que são dois grandes rios europeus que foram interligados aí pelo ser humano, né, com canais, para facilitar esse transporte, o escoamento da produção europeia, né? Quando a gente fala da matriz energética, ainda o principal é o carvão mineral, seguido aí, né, pelo petróleo, que está pau a pau com o nuclear, né? Então você tem aí ainda o predomínio das energias do não renováveis, né? E fósseis, né? Mas isso aí, a tendência é em pouquíssimo tempo isso ser trocado, tá? O avanço tecnológico nessas áreas nas empresas europeias e diretrizes também da União Europeia é diminuir bastante o consumo de energias não renováveis e de origem fóssil, né? Importante também a questão da energia nuclear, né? Boa parte de alguns países, né, como a França, ainda adota a energia nuclear como matriz, né? Lembrando que a Alemanha até pouco tempo, até 2011, quando houve o tsunami no Japão que deu um problema numa usina nuclear japonesa, a Alemanha, diante de tudo isso, resolveu fechar todas as usinas nucleares operantes no país, né? Mas você tem ainda também a energia nuclear como um pilar ainda também dessa matriz energética. Importante lembrar que é uma produção diversificada, tá? E aí, como eu falei, né, um crescente investimento em fontes renováveis, né, que já é uma grande representatividade aí na matriz energética europeia. Com relação à agropecuária, política agrícola comum, PAC, essa política agrícola comum, que foi feita em 1962, uma diretriz da União Europeia, tem como prioridade não ter latifúndios, né? Latifúndios são grandes fazendas, pequenas propriedades com elevada mecanização, né? Onde se produz cereais, uvas, azeitonas e tem a pecuária também. Lembrando aí que pecuária, gente, envolve principalmente suínos, tá? Então, países da Península Ibérica, o suíno ele é muito consumido também, tá? E você tem em alguns países, como na Suíça, como na Alemanha, gado leiteiro, né? França, produção de queijo, né? Então você tem essa criação. Importante lembrar que são pequenas propriedades com mecanização, tá? Menor parcela do PIB com elevado dinamismo produtivo. Por que é produtivo? Porque usa tecnologia, né?
E tem uma característica importante que você não pode esquecer, que é o protecionismo, né? O protecionismo do governo, que é uma das prioridades aí dessa política agrícola comum, que é o PAC, né? Ou seja, os governos europeus, eles subsidiam, eles isentam de impostos, né, os produtores, né? Isso aí é uma exigência desses produtores, né, para competir com produtos agrícolas, principalmente oriundos da onde, né? Do Brasil, né? Então você vê no Brasil entrando um monte de marcas europeias e o que a gente vende lá, produto agrícola, né? Então aí é uma questão para refletir. O que é o PAC? Foi estabelecido em 1957, falei 62, eu errei, 1957, tá? Garante pelo Tratado de Roma, né? Mas ele foi assinado em 1962. Garante segurança e soberania alimentar europeia através de subsídios, ou seja, através de auxílios governamentais, né? Bom, pessoal, espero que esse vídeo auxilie vocês nos seus estudos. Qualquer dúvida é só você escrever, ok? Um abração para vocês e até loguinho.